você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral, mantendo a tradição da quinta-feira da bancada de comentaristas, bancada feminina. Hoje a gente tem a Camila Amorim e, apesar da ausência da Renata Arraes, nós temos também a advogada Patrícia Gores. Nesse primeiro bloco a gente vai conversar com o médico ortopedista Alexandre Pena sobre a cirurgia do presidente Lula, os procedimentos a que ele está sendo submetido e vai ser submetido. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Tudo bem, está tudo certinho. Como é que você avalia, como é que você explica o procedimento, os procedimentos? O presidente Lula tem se queixado de muitas dores no quadril, não é? Eu não avaliei o presidente profissionalmente falando. Eu tenho ouvido as declarações dele na mídia e ele tem dito que tem muita dor no quadril e que ele já fez, inclusive, alguns procedimentos para aliviar essa dor, para que ele pudesse tocar a agenda, que não é fácil, a agenda do presidente da República. Então, as dores no quadril, do jeito que ele relata aqui, são realmente, elas podem ser extremamente incapacitantes, porque o quadril é uma articulação que você não consegue descansar, né? Você senta no quadril, quando você deita, você vira no quadril, quando você levanta, você força o quadril. Então, realmente, as dores na articulação do quadril costumam ser muito incapacitantes, né? Eu tenho até medo desse assunto, eu tenho trauma, eu nunca tive problema no quadril, mas tenho muito medo de ter. E você quer perguntar alguma coisa para o doutor Alexandre, Camila? Doutor Alexandre, boa tarde. Prazer em estar aqui com a gente, explicando essa cirurgia que é difícil de entender, porque a gente está sentado é o quadril, levanta é quadril, tudo é quadril, e eu falo com experiência, porque eu sei o que é uma dor no quadril. Como que funciona essa cirurgia? Aquelas perguntas básicas, é corte grande, é corte pequeno, troca o quê? Põe prótese aonde? Como que funciona essa parte e, principalmente, como que vai ser o pós-operatório do presidente? Cirurgias do quadril, as próteses de quadril, elas evoluíram muito de uns tempos para cá no quesito de tecnologia do implante e tecnologia da própria técnica cirúrgica em si. Então, o que nós temos hoje? Primeira coisa, o que é uma prótese, né? Então, a prótese é um dispositivo que substitui um órgão ou parte dele, restaurando a sua função. Então, aqui, no caso específico do quadril, eu vou mostrar aqui para a gente saber bem do que a gente está falando. Então, isso aqui é um modelo em plástico, onde a gente vê a articulação do quadril, que é composta pelo acetábulo e pela cabeça do fêmur, que é essa parte aqui. A cabeça do fêmur, ela articula no acetábulo e essa é a articulação do quadril. A cabeça do fêmur, ela é inteira envolta de cartilagem. Então, na prótese de quadril, a gente faz uma osteotomia, a gente corta o osso no nível do colo e tira a cabeça do fêmur fora, porque a cabeça do fêmur era inteira envolvida por cartilagem articular, que é o que está doente no caso da artrose. Então, fique bem claro, a artrose é uma doença da cartilagem. A artrose não é uma doença do osso, não tem nada a ver com osteoporose, com doenças metabólicas do osso. A artrose é uma doença da cartilagem articular. Como a cabeça do fêmur está inteira envolvida por cartilagem articular, ela é ressecada, ela é retirada durante a prótese de quadril. E o que é essa prótese? A prótese de quadril ela é composta de dois componentes distintos, que é o componente que vai no fêmur e o componente que vai no acetábulo, na parte de cima da bacia, que é essa parte aqui. Então a gente vai pôr uma prótese tanto na parte acetabular quanto na parte femoral, conforme eu mostrei antes. E como que isso fica dentro do paciente? Como que é isso, né? Eu tenho aqui um modelinho muito legal, que é como a gente consegue entender bem, porque ele é um modelinho acrílico. Eu vou colocar a câmera aqui para vocês verem melhor, ó. Esse é o modelo do que é uma prótese de quadril. Então, a prótese de quadril, ela está implantada tanto, deixa eu virar melhor aqui, ó, tanto na parte do acetábulo
quanto na parte femoral. E o que é ressecado? No final das contas, é a cabeça do fêmur no nível que eu mostrei no modelo plástico, ou seja, nós cortamos a cabeça do fêmur aqui e aqui a prótese está implantada com uma cabeça artificial no lugar da cabeça femoral. E essa outra parte, que é uma cúpula, né, que é essa cúpula, é implantada na bacia, fazendo as honras da cartilagem acetabular. E isso restaura a função do quadril de uma forma incrível, porque realmente você tem de volta, todo o movimento da articulação, né? Isso é uma coisa muito legal. Não sei se eu me estendi muito aqui, mas tentei mostrar aí um pouco do que é o procedimento em si. Patrícia Goris, boa tarde. Foi uma aula de medicina, né, que o doutor Alexandre Pena deu pra gente. Vamos lá, Patrícia. A Patrícia ainda está sem retorno. Mas, doutor Alexandre, quanto tempo dura essa cirurgia? E uma coisa que me impressionou muito desfavoravelmente em algumas cirurgias no passado de amigos meus desse tipo, é que solta a perna da pessoa, né? É uma coisa assim, dá uma desencaixada. Isso é horroroso, não é? Você está substituindo a maior articulação do corpo. Então, é claro que não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia pequena. Agora, a prótese de quadril tem uma particularidade, Paulo, que ela é sempre performada da mesma forma. Então, o paciente está na mesma posição, a incisão na pele do mesmo jeito. Os passos da cirurgia são... Eu brinco com o pessoal, a gente tem alguns fellows, residentes que acompanham a equipe. Eu brinco, a cirurgia da prótese de quadril ela é insuportavelmente igual em quase todos os casos. Então, o que acontece? Como você tem uma cirurgia que é muito parecida uma com outra, sistemática, você otimiza esse. Hoje em dia, que a gente faz isso há muitos anos, já são quase 15, 17 anos, aí, por isso quase 18 anos já de atuar nessa área, você acaba otimizando o tempo cirúrgico. Então, é uma cirurgia que dura, num caso normal, entre 45 e 50 minutos, operando com calma. A agressão, esse negócio de você desmontar a pele, você cortar, hoje em dia a gente faz essa cirurgia praticamente sem cortar músculo. Você simplesmente afasta as estruturas de forma que você consegue preservar todo aquele envelope muscular de tendões, e a reabilitação do paciente é muito boa. Então hoje, quando a gente fala de uma cirurgia de prótese de quadril, realmente ela é uma cirurgia complexa, ela sempre vai ser complexa, porém o estudo da técnica, né, a tecnologia permite hoje que a gente faça uma cirurgia de um jeito minimamente invasivo, obviamente levando em conta as proporções de uma substituição articular desse porte. A gente faz um procedimento muito menos invasivo do que era antes, com uma reabilitação extremamente precoce. Então o paciente consegue andar no mesmo dia que ele fez a cirurgia. Operou de manhã, na hora do almoço, começo da tarde, ele levanta, pode pisar, pode soltar o peso, tem alguns cuidados. Tem uma equipe de fisioterapia que ajuda nesse início de reabilitação, mas a reabilitação é muito boa. Em 2 semanas a gente já libera o paciente fazer bicicleta ergométrica, dirigir veículos, e a gente já tira aquele andador, deixa só um apoio, uma muleta canadense para que ele, se ele tiver algum desequilíbrio, alguma coisa, mas a prótese do jeito que ela é implantada, com essa preservação do músculo e dos tendões, ela permite uma deambulação no mesmo dia, com carga total e uma reabilitação muito rápida, principalmente se a gente comparar do que era quando essa cirurgia foi descrita em 1960, 62, né? Patrícia, a gente teve praticamente uma aula aí pelos gráficos, você acompanha, eu quase perdi o medo da cirurgia, viu, Patrícia? Eu quase perdi o medo da cirurgia. Se eu tiver um problema de quadril, depois eu vou pegar o contato do Dr. Alexandre Pena. Mais alguma coisa importante de esclarecer em relação a essa questão da cirurgia do presidente Lula, doutor Alexandre? Eu acho que o importante é que quando a gente fica a gente não tem um mês de conscientização das dores no quadril, né? Mas o que a gente sabe é que
as dores no quadril, elas vão progredindo. A artrose é uma doença insidiosa, é uma doença que ela não começa já com a indicação de prótese. Então o paciente ele vem piorando o sintoma e às vezes protela um pouco, fala, puxa, nem tenho tanta dor assim, eu vou esperar um pouco, e acaba não sendo avaliado, e às vezes você perde a chance de ou evitar mesmo que o paciente evolua para uma prótese de quadril, ou então, de repente, postergar essa evolução. Você tem instrumentos, você tem outros procedimentos que você faz para que esse paciente não precise de uma prótese, em alguns casos selecionados. Né? Então, acho que o que a gente pode deixar aqui de dica, enfim, de coisa que a gente avalie eventuais dores no quadril com quem entende dessa articulação, que tem foco nisso, para que você evite que uma coisa que podia ser tratada de uma forma menos invasiva evolua realmente para uma cirurgia mais radical, que é uma prótese. Patrícia Gores, você gostaria de perguntar alguma coisa para o doutor Alexandre Pena ou comentar alguma coisa dessa cirurgia? Então, Paulo, desculpe aí pela questão do áudio. Paulo, eu gostei muito das observações, uma verdadeira aula. Eu desconhecia realmente que era assim, era dessa forma a cirurgia, mas eu acho que o mais importante da notícia em si, né? Porque, claro, quando se trata de presidente da República, a gente fica mesmo interessado, né? Mas eu acho que é importante essa notícia também para a população, né? Quantos idosos não ficam com dificuldade de locomoção e muitas vezes, né, existem hoje situações que a medicina ajuda e muito, né? Então, parabéns ao estudo do doutor, né? Porque é graças a muito estudo que ele consegue fazer o que faz, mas principalmente pela facilidade que ele teve de falar com o público em geral, né, que somos nós leigos que não sabemos da cirurgia e da importância dessa reflexão, né? Procure sempre um médico da sua confiança, porque tem situação para tudo e olha que maravilha que faz a medicina, fazendo a pessoa andar de novo, né, Paulo? Então, fica aqui essa reflexão e os meus parabéns para o doutor. O doutor Alexandre Pena é da equipe de um dos melhores hospitais do país, referência, que é o Sírio-Libanês de São Paulo. Agora, uma pergunta, essa cirurgia de quadril está no rol dos procedimentos dos planos de saúde? Está no rol dos procedimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, doutor? Paulo, essa cirurgia está no rol da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, então as operadoras de saúde elas cobrem esse procedimento, é um procedimento padrão, tem codificação da Associação Médica Brasileira. Em muitos hospitais você tem protocolos de como que esse procedimento deve ser feito, então a coisa está muito esquematizada, como eu te falei, por ser um procedimento que ele é feito sempre da mesma forma, existem mais de uma técnica, claro, mas sempre da mesma forma, de uma forma geral, por assim dizer, os hospitais dos convênios verticalizados, eles autorizam e eles performam essa cirurgia, os hospitais estão prontos para fazê-la e o SUS também faz essa cirurgia, com certeza o SUS cobre a prótese total de quadril, com certeza. Só uma curiosidade, esses elementos todos com que a aula foi dada são do seu consultório, são de uma faculdade de medicina, quem é que fez esses protótipos, hein? Cara, é o seguinte, isso daqui foi uma coisa que eu pedi para fazer, eu que implantei essa prótese no acrílico, porque ela tá implantada do jeito que tem que ser implantado mesmo, né? E isso aqui fica na estante, eu estou dentro, essa aqui é a minha sala, é o meu consultório, aqui na frente do Sírio-Libanês, e isso aqui fica na prateleira do consultório. Então, quando o paciente senta, ele já olha e fala assim, todo mundo pergunta, fala assim, puxa, que bonito isso, cor de rosa, né? O que é isso? Eu falo, pô, isso aqui que é prótese, né? Ele falou assim, pô, mas só tem cor de rosa? Eu falo, pô, você quer uma cor mais bonita do que cor de rosa? Olha que beleza. Poxa. Então, isso é uma coisa, eu gosto muito de trazer as explicações porque é palpável. Então, quando você fala, você explica, você fala assim, não, peraí, isso aqui é o modelo, é assim que fica, é assim que a gente faz. Eu acho que esse é o melhor jeito realmente
do paciente entender, que na minha opinião como profissional, é fundamental que o paciente entenda exatamente o que vai ser feito com ele, né? A gente tem que ter E ele escolheu... essa clareza. E ele escolheu Cor-de-Rosa antes da estreia do filme da Barbie, né? Já é Ele antigo. está por dentro do filme da Barbie. Agora, doutora Alexandre Pena, muito obrigado pela participação. Parabéns, como disse a Patrícia, pelo estágio de conhecimento, pelo grau de competência, de excelência alcançado. E muito boa sorte na continuidade da carreira. Muito obrigado, muito bom participar, muito bacana rever a Camila, que fazia muito tempo que eu não via, estou vendo online, mas já mata um pouco da saudade. Muito obrigado, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. O Opinião Litoral volta depois de um intervalo bem rapidinho para analisar as notícias do dia. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira, tradicionalmente a bancada é feminina, hoje composta pela advogada Camila Morim e pela também advogada Patrícia Gores. Camila, tem dois julgamentos e uma prisão que foi efetuada ontem, os julgamentos começaram hoje, um do agressor de uma modelo numa academia de São Paulo, um caso que ficou muito célebre, porque depois disso o Thiago Brenan, o agressor, foi acusado de muitos outros episódios de assédio sexual, de sequestro, cárcere privado, de ter tatuado, obrigado algumas mulheres a fazerem tatuagens. Hoje é o julgamento pela agressão que ficou filmada numa academia de atividade física, uma academia de ginástica em São Paulo. Hoje começa também o julgamento, o júri, do bombeiro que no ano passado deu um tiro num atendente do McDonald's no Rio de Janeiro por conta de uma discussão da aceitação ou não do cupom de desconto de R$4. E ontem foi preso no aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro, o acusado Alan Frutuoso, um dos acusados dos incidentes de dezembro do ano passado em Brasília, não é do 8 de janeiro, é de dezembro, quando um ônibus foi incendiado, um chefe indígena, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava preso, houve tentativa de invasão, depredação da delegacia da Polícia Federal em Brasília, onde ele estava embarcando para a Argentina e foi preso no Galeão, acendeu aquele alerta, Camila, de embarque de pessoa que não pode sair do país. Vamos lá. Parece filme, né? Parece filme, certamente ele estava tentando fugir. O que eu juntei as três notícias, porque elas são assim simbólicas de um momento do país em que a truculência, a violência, a intolerância davam um tom para muitas pessoas nas relações sociais. Sim, a gente muita gente tem a sensação de que aqui não existe punição, que é terra de ninguém, que você pode fazer tudo. Certamente ele estava fugindo do país, da Argentina, ia para algum lugar que de lá ele sumisse e a gente nunca mais teria notícias. Excelente a prisão, vale lembrar para todos os criminosos que não é fácil assim fugir do Brasil, não. A gente tem fiscalização nos aeroportos. Em relação ao Thiago Brenan, graças a Deus, uma mulher teve voz, teve coragem, foi lá, enfrentou, usou as câmeras de segurança para denunciar o que ele fez, né? E melhor ainda, ela acendeu o alerta e deu a coragem para que todas as outras mulheres que sofreram nas mãos desse monstro, desculpa o termo, também denunciarem e também levarem ele a uma prisão e a um julgamento. Vale lembrar que teve aquela história toda, que ele fugiu para Dubai, aí teve aquele acordo para extradição, para não extradição. Ele voltou sim, e espero que fique muitos anos agora na cadeia, respondendo por tudo isso que ele cometeu. E em relação à questão da arma no McDonald's, para mim, mais uma vez, está aí a prova de que não dá para andar armado, nem quem é preparado para isso, porque teoricamente teríamos uma pessoa preparada portando uma arma.
E a gente está vendo mais uma vez que não é bem assim, né? Eu acho que igual a gente tem o psicotécnico para poder dirigir, todos que são armados, sejam preparados, sejam de forças autorizadas para isso, deveriam ter um exame psicotécnico quinzenal, sabe lá o quê, e o treinamento mesmo com uma arma. Porque perder a cabeça por um cupom de R$4 no McDonald's, agora ele pode custar a vida social dele e ficar preso por isso. O Brasil tem punição e cada vez a gente está mostrando mais isso. A Patrícia deve lembrar de um caso em que um turista de Campinas foi assassinado em Guarujá, isso faz 10 anos, por causa da discussão em torno de um troco de R$7, isso há 10 anos atrás. No Rio de Janeiro, foi a validade ou não, porque como a compra já estava registrada, o atendente não conseguia fazer de novo. O bombeiro apresentou o cupom de desconto depois da compra registrada. R$4, Patrícia, pelo amor de Deus, né? Então, Paulo, todas as vezes que a gente vê notícias assim, a gente não se choca mais, né? Parece que são tantas notícias diárias que é só mais uma, amanhã vai ter mais uma, né? E daí para frente. Isso me faz lembrar o que a filósofa Hannah Arendt colocou, lógico, né? Num parâmetro completamente diferente, mas me falta um outro contexto que não seja o da própria banalização do mal, né? Quando as pessoas trocam, então, por nada, elas resolvem fazer o mal. Ou seja, eu vou dar um tiro por conta de R$4, né? Eu estou armado, logo eu estou acima de tudo e de todos, que era mais ou menos a toada do governo anterior, né, Paulo? As pessoas ficavam muito confortáveis de fazer esse tipo de coisa. Da mesma forma, você unindo as três notícias juntos, né, vem mesmo da sua genialidade quanto jornalista e percepção no olhar, né? Quando você junta três notícias, né, a violência contra a mulher é uma banalização da própria violência, uma banalização do próprio gênero feminino, né, que em tantas... no ponto de vista histórico, né, em tantas civilizações foi tão adorado o feminino, né? E, no entanto, esse Brenan trata as mulheres como se fosse... eu nem defendo aqui, pelo contrário, né? Eu sou totalmente a favor dos animais, né? Eu acho uma violência, por exemplo, marcar o boi, né? E o Brenan fez isso com as suas mulheres, né? Ele tatuava o nome dele nas mulheres como se fosse mesmo um boi, né? A própria banalização do feminino, da mulher, né? E a questão da própria violência em si por questões políticas, Paulo. Se a gente tirar uma foto do que era o Brasil, e eu espero que o Brasil melhore nesse sentido, é justamente essa, né? A radicalização, quer seja pela violência contra as mulheres, que aumentou muito durante a pandemia, quer seja por conta de intolerância das pessoas e arma na mão, o que me deixa tranquilo, eu posso fazer tudo, eu posso matar, inclusive por uma questão banal de R$4, e a própria violência política, né, Paulo? Quando se tem, então, essa polarização por tudo, né? As pessoas brigaram, tiveram aí questões familiares fortes, e eu entendo, apesar de não ter sido em janeiro, Paulo, e você chamou bastante atenção, foi por conta do ato realizado em dezembro, acredito eu que foi uma preparação, ainda mais para um pessoal tão articulado quanto estava no poder. Eu acho que realmente foi um momento de preparação e lamentável tudo isso, Paulo. A gente tem duas notícias também que a gente vai juntar para alertar mais uma vez, é um trabalho que a gente tem buscado fazer aqui no Opinião, sobre os riscos de um encontro marcado por aplicativo. No Espírito Santo, um empresário marcou um encontro por aplicativo com um rapaz e durante o encontro ele foi estrangulado com o fio do ferro elétrico pelo rapaz. Eles se desentenderam no encontro e houve o assassinato. Ele estava encontrando com um rapaz que ele não conhecia.
E em São Paulo tem um caso ainda controverso de um homem que marcou encontro com uma influencer com 1 milhão de seguidores, herdeira de uma mineradora, marcou também esse encontro e a acusação dele é de que ele teria sido dopado com o Boa Noite Cinderela, aquele coquetel de algumas substâncias narcóticas, e teria sido inclusive extorquido e teria sido torturado com maçarico por ela e pelo namorado dela. Essa notícia ainda é controversa, né? Eu vejo aí muitos pontos estranhos nessa notícia. Mas, de qualquer maneira, o risco do encontro por aplicativo permanece. É isso que eu ia falar. Né? Ele marcou um encontro com essa influencer na casa dela, ou seja, um lugar que, se você pedir um socorro, já não terá. Então, assim, mais uma vez, não sou contra o uso de aplicativos, mas esses primeiros encontros, essas primeiras vezes, vai num shopping, vai num restaurante, que se acontecer qualquer coisa, você tem como pedir ajuda. Outra coisa que eu acho muito estranha... Pode ser um banco de praça também? Pode ser, desde que a praça seja movimentada. Em São Paulo pode ser na Praça da Sé, que aí todo mundo vai ser assaltado e fica tudo bem. Eu acho que, assim, ela é herdeira de uma mineradora, ela ganha uma mesada da família de R$40 mil por mês, morava num apartamento no bairro de Moema, bairro nobre de São Paulo, tinha um carro desses de luxo, e eu não vejo justificativa para ela fazer isso, a não ser que ela seja de fato uma pessoa má de índole, de espírito, para fazer isso. E, mais uma vez, a ingenuidade, né? Você não marca um primeiro encontro assim, serve para os dois casos, tanto do Espírito Santo quanto esse de São Paulo. Na casa dessa influencer, que é famosa no mundo das influencers, porque ela fez uma cirurgia de troca de sexo, tanto que você olha a foto, ela é inclusive uma mulher muito bonita. Certamente aquela coisa que os médicos explicam de nascer no corpo errado aconteceu com ela, a família apoiou totalmente essa transição e acharam no apartamento dela uma quantidade muito grande de drogas lícitas, mas que compostas juntas viram o Boa Noite Cinderela. Então, assim, eu acho muito... Ou é maldade pura, ou tem coisa estranha nessa história. E não foi só o namorado que surgiu, né? Dizem que foram 2 homens que apareceram para torturar. E, Paulo, entre as torturas, o maçarico é crueldade, assim. Eu acho que ou todo mundo ali é muito ruim de espírito, ou tem alguma coisa mal contada. Tem alguma coisa aí de psicopatia no meio. Depois do intervalo, a Patrícia analisa esse risco que vem embutido na marcação de encontros por aplicativo. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, bancada feminina, Camila Amorim, Patrícia Gorich. E, Patrícia, riscos embutidos na marcação de encontros por aplicativo. Com certeza, Paulo. No momento que a gente vive do mundo, é muito inseguro qualquer pessoa marcar encontro dessa forma, né? Eu lembro que na minha época de adolescente era bastante comum aquele ICQ, eu não sei se a Camila lembra do ICQ, depois migramos para o chat da UOL, faz tempo, né, Camila? Depois migramos para o chat da UOL e agora a molecada está usando o Tinder e outros aplicativos, né? Mas o que não garante nada. Eu mesma, na minha faculdade, quando eu fiz logo depois que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em violência doméstica na USP e a parte do meu trabalho foi fingir ser uma criança no chat da UOL. E as investidas que a gente recebeu enquanto criança, eu
como uma personagem criança, a quantidade de homens que queriam entrar em contato comigo, né? Então, assim, já desde 2000, que foi a época que eu fiz esse experimento, a internet já era perigosa, com pessoas, de um lado, como eu, fingindo ser uma criança, e de outro, homens buscando criança. Da mesma forma, são esses aplicativos, Paulo, não garante nada, não garante qualquer segurança, né? E fica aqui também a reflexão para os pais. Quais são as influências que os seus filhos acabam tendo como influencer, né? Porque esses jovens que acabam fazendo sucesso na internet nem sempre são jovens de boa índole, e eu tenho certeza que não são, né? Quem usa de meios sádicos para fazer mal ao outro, né? Que não tem empatia, são no mínimo sociopatas, né, Paulo? Então, assim, é um sadismo, é uma maldade que não tem tamanho. Então, como eu sou velha, né, já vintage, do ICQ, eu acho melhor fazer como a Camila falou, vai num barzinho, num restaurante, conhece a pessoa, local público, não marque nada em local privado, porque na internet todo mundo pode ser o que quiser e cair nas mãos de pessoas sádicas como essas. Tem uma outra notícia, Patrícia, que é muito característica do nosso tema, mas muito característica, que é a absolvição, até certo ponto surpreendente, do ator Kevin Spacey. Ele já tinha sido absolvido das acusações de assédio nos Estados Unidos, de algumas, e ontem ele foi absolvido de todas as outras acusações de assédio que ele tinha recebido em Londres. O Kevin Spacey foi cancelado da série, do cinema, por conta dessas acusações, da série que ele protagonizava na Netflix, e agora ele é inocentado. Como é que você vê esse caso, Patrícia? Bom, juridicamente falando, ele é inocente, né? Não teve provas suficientes, apesar do que a gente debateu hoje de manhã. Inclusive, o próprio ator falou, né? Eu tenho problemas com isso, né? Mas sempre foi consentido. Ou seja, ele deixou uma margem aí de interpretação. Mas, Paulo, o que interessa é o seguinte, ele foi inocentado por falta de provas, mas o que nos chama a atenção, eu como mulher, eu acho que é sempre bom fazer também essa reflexão, muitas pessoas falando a mesma história e se colocando nessa situação que é bastante delicada. Ele fazia parte de uma série de muito sucesso, meu pai amava essa série, que era House of Cards, ele genial como sempre, e acabou sendo demitido dessa série, pagou uma multa milionária, mais de 40 milhões de dólares, por conta disso, né? E aí, anos depois, ele é inocentado. O quanto de perda que ele teve na vida com relação à saúde mental, à sua saúde física, e mesmo, né, o quanto a gente perdeu do ator Kevin Spacey quando a pessoa passa por isso, né? Então, mais uma vez, fica aqui a reflexão dos nossos atos na internet. Fica aqui a reflexão, quer entrar com uma ação? Tem que ter provas para isso. Caso contrário, não se pode julgar sem provas, né, Paulo? Então, espero realmente que, se ele fez de fato, que ele reflita sobre isso. E se ele não fez, né, é lamentável, perdeu-se muito tempo da sua vida, muito da saúde e muito do talento de Kevin Spacey, que voltará, mas com grandes arranhões. Uma curiosidade dessa absolvição, que libera o Kevin Spacey para retomar a carreira aos 64 anos, é porque ela aconteceu no dia do aniversário dele. Ontem ele completou 64 anos de idade e ganhou de presente essa absolvição. Ele inclusive comemorou, né, não só no tribunal, como fora. Mas como a Patrícia disse, a gente não sabe o tamanho que esses julgamentos fizeram na carreira dele. Certamente ele vai voltar, pode voltar, mas nunca como protagonista, como papel principal de um filme ou da série que ele era um sucesso. Mas existe também uma coisa nos Estados Unidos, do julgamento em Nova York, de que nos Estados Unidos já se tem uma cultura um pouco diferente da nossa, Brasil. Aqui no Brasil, uma pessoa é condenada, ela é não só pela justiça,
condenada, ela é pela sociedade condenada, ela é julgada primeiramente pela sociedade e depois pelo judiciário. É o caso da escola base, que foi um exemplo para todo mundo. É um caso clássico do jornalismo. Né? É um caso clássico que o jornalismo, a sociedade condenou antes da justiça. Tanto depois foi provado que não era nada daquilo. E na Inglaterra, eles também têm esse costume de a justiça falou, ok, esquece o assunto, vamos bola para frente. Mas em Hollywood não é bem isso. E a sociedade, em forma geral, acaba refletindo nesse retorno ou não dele como protagonista, como papel principal em vários filmes. Ele chegou a ganhar um Oscar. Um Oscar por um filme que ele fez, Beleza Americana, e um outro por um filme, Os Suspeitos, que ele fez. Beleza Americana eu vi, a atuação dele é impecável. E uma das declarações dele ontem é que com esses casos ele foi obrigado a sair do armário. Isso para mim é uma coisa muito chocante, porque eu acho que as pessoas tem direito de falar ou não se é gay, se é lésbica, se é qualquer outra, tem qualquer outra opção sexual, quando ela quer. E ele falou que realmente ele deu cantada nesses homens, como tantos homens dão, como tantas mulheres dão, e isso não tem lei nenhuma que diga você não pode paquerar ninguém. Então eu acredito ainda que talvez ele entre com uma oh, meu Deus, faltou. Ressarcimento em relação a tudo isso que aconteceu. Porque certamente estamos falando de milhões de dólares. Não tem ninguém, eu imagino, que não tenha uma certa curiosidade em relação à vida fora da Terra, ET, objeto voador não identificado, né? Todo mundo tem uma curiosidade, mesmo que secreta, maior ou menor, em relação a isso. E ontem houve um episódio muito interessante. O Congresso dos Estados Unidos faz uma investigação em relação a essas questões daquela área 51, onde supostamente o governo dos Estados Unidos guarda muitas evidências de ETs e de objetos voadores não identificados. E um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos disse que ouviu de pessoas lá dessa área 51 que lá existem restos mortais de seres inteligentes não humanos de outros planetas, e que isso ele ouviu de outras pessoas. Mas ele disse, Patrícia, que ele pessoalmente viu equipamentos de uma tecnologia muito superior à existente aqui na Terra. Paulo, eles já estão entre nós, e há muito tempo, né? Eu acho, sinceramente, brincadeiras à parte, eu acho que seria muita arrogância nossa a gente achar que estamos sozinhos dentro desse nosso universo gigantesco, né? Eu mesma, Paulo, eu posso aqui afirmar, eu estava com uma das pessoas mais céticas que eu conheci na minha vida, que era o meu pai, e estávamos viajando para o Rio Grande do Sul, e lá pelas tantas a gente estava olhando uma paisagem, olhando o céu, e vimos um objeto traçando linhas completamente irregulares. Não era helicóptero, não era avião, não era balão. Ele subia, descia, rodopiava e simplesmente sumiu. Eu lembro do meu pai virar para mim e falar assim, é isso mesmo que eu estou vendo? Você viu o que eu vi? E aí a gente chegou à conclusão de que era um OVNI, né? Eu acho que eles já estão entre nós, eu acho sinceramente, mais uma vez, né, muitas pessoas falando histórias semelhantes nos chama a atenção. Agora, um relato desse vindo de um oficial da Academia Americana nos chama bastante atenção. Eu acho que é o primeiro relato oficial nesse sentido, né? E que ganha uma seriedade ímpar, histórica, né? Justamente porque a gente sempre via com chacota, eu nunca, né? Mas muitas pessoas viam os ufólogos com uma certa chacota, um bando de gente doida olhando para o céu e achando que tem OVNI. Então, diante disso, Paulo, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais apurado para o céu, né? E eu espero que eles estejam em missão de paz. Acredito que sim, caso contrário, eu acho que seria uma briga
muito injusta, não teríamos armamento suficiente. Mas, Paulo, fica aqui a reflexão, né, de que a verdade está lá fora, como dizia o Fox Mulder no Arquivo X, né, e que a gente fique estudando mais a respeito disso, né, porque somos realmente uma areiazinha nesse deserto de universo maravilhoso que temos, e eu acho, sinceramente, que há muitas moradas neste universo, Paulo. Eu concordo com a Patrícia e acho que é muita pretensão de nós terrestres acharmos que estamos sozinhos. Então, assim, há muito tempo eu acredito, nunca vi nada como a Patrícia viu, mas eu acredito que há muito tempo eles estejam no meio de nós. Não acredito que é aquela coisa que de repente eu estou aqui com o Paulo, ele vai puxar uma segunda pele e vai virar um OVNI. Não acho que é isso, eu acho que eles podem estar aqui de outras maneiras, não visíveis, e que eles façam expedições à Terra, assim como nós fazemos expedições, tentamos chegar a outros planetas. Eu acho que não é para a gente ter medo, não é para a gente ter medo. Nós temos curiosidades, temos sim, e o que foi dito pelo oficial americano é só a confirmação do que todos já acham. Há muito tempo fala-se que os Estados Unidos, que o Pentágono tem coisas já que comprovam essa existência e uma existência muito mais evoluída que a nossa. Então, que se eles estão vindo conhecer a Terra, venham logo, ensinem essa tecnologia mais avançada, ensinem a nós sermos melhores, porque eu acho que conhecimento, essa interação de gente mais evoluída com quem não é muito importante. Eu sou aquela que eu me apaixono por gente inteligente. E se eles são assim, venham logo, se apresentem, muito bem-vindos à Terra. Agora, sempre existe o risco de uma civilização mais avançada chegar na Terra e colonizar a Terra, assim como os europeus fizeram com os nativos daqui da América do Norte, da América Central, da América do Sul, no século XVI, no século XVII. Esse temor foi expresso por uma brilhante cronista brasileira, Raquel de Queiroz, na década de 50, quando houve no Brasil um caso que ficou muito famoso, que foi o do ET de Varginha. Ou então foi num outro episódio semelhante, que ela escreveu essa crônica com esse medo. Olha, tinha uma notícia aqui no Rio de Janeiro, foi instituído o Dia da Sogra. A gente não vai comentar hoje, vai esperar a Patrícia Goris se recuperar dessa notícia para depois a gente poder comentar. O Opinião Litoral chega ao final, agradecendo a Patrícia Goris e a Camila Amorim a participação como comentaristas, também o médico Alexandre Pena, que explicou a cirurgia do quadril pela qual o presidente Lula vai passar. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta, ágil daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.